Podteca, o canal de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas, da Universidade de São Paulo. Olá, a você que está assistindo o nosso Podteca. Hoje temos aqui a alegria de receber o professor Dr. Paulo Sérgio Santos, que ele já gravou aqui alguns outros episódios no nosso canal, no nosso formato de áudio. E hoje ele está aqui com a gente, nesse formato de vídeo também que nós estreamos recentemente, para conversar aqui um pouco sobre temas variados, aqui, temas relevantes às nossas áreas de atuação enquanto biblioteca, enquanto universidade. Tá? Então, vou pegar aqui alguns dados do professor para poder fazer sua correta apresentação. O professor Paulo Sérgio Santos é doutor em Química e professor titular sênior do Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química da USP, onde também foi diretor. Sua ênfase é em espectroscopia, atuando principalmente nos seguintes temas: espectroscopia Raman, Raman ressonante e CERS. E hoje nós recebemos ele aqui para poder falar com a gente sobre a relação entre bibliotecas, livrarias e editoras. Então, professor Paulo Sérgio Santos, seja bem-vindo. A palavra é com o senhor, pode ficar à vontade. Obrigado pela apresentação, pelo convite para gravar mais um podcast. Espero que esse podcast seja de alguma maneira útil para vocês que vierem a assistir. Como já foi dito, a ideia aqui é fazer uma relação, uma troca de ideias de uma maneira bem informal a respeito do tripé editora, biblioteca e livraria. Bom, começar falando um pouquinho sobre, vou na ordem inversa, livrarias. Nós sabemos, e o pessoal das gerações mais jovens sabe muito bem, que depois que instituições como a Amazon Books e outras congêneres entraram no mercado, muitas livrarias acabaram fechando. Não era possível, e ainda não é possível, concorrer em termos de preço numa livraria tradicional com uma Amazon, por exemplo, que vende desde fralda para criança até automóvel, helicóptero, o que vocês quiserem. Né? Enquanto que uma livraria tradicional, o enfoque, obviamente, é livro. Sempre foi assim, tanto aqui no Brasil como em outros países. Dentro do nosso contexto, e mais especificamente aqui na cidade de São Paulo, que eu posso falar um pouquinho mais do conhecimento de causa, nós tivemos, ao longo de mais de 2 séculos, excelentes livrarias. A maioria delas costumava ficar no centro da cidade. Hoje, isso se tornaria inviável, não só devido à concorrência com a Amazon e outras congêneres, como pelo fato do centro da cidade de São Paulo se tornou tremendamente degradada, perigosa, né? O que acabou afastando e continua afastando as pessoas. Que é uma pena. Eu vou agora fazer uma correlação entre livrarias e a biblioteca do Conjunto das Químicas. Eu acho que eu posso dizer que conheço relativamente bem essa biblioteca. Eu fui presidente da Comissão de Biblioteca do Conjunto das Químicas por aproximadamente 30 anos. Sempre em contato com o pessoal administrativo da biblioteca. Me lembro muito bem da época em que a diretoria estava a cargo da dona Fernanda Piocchi, isso daí é mais de 40 anos atrás. Depois, com a aposentadoria da dona Fernanda, Raquel Stulini assumiu a direção e, nos últimos anos, digamos, nos últimos 10 anos, 12 anos,
eu tenho tido mais contato com a Adriana, que foi, inclusive, quem me convidou para fazer essa série de podcasts. Por que eu faria a relação de livrarias com a Biblioteca do Conjunto das Químicas especificamente? Uma, porque é que eu conheço melhor, né? Existem 3 livrarias que sempre tiveram uma relação bastante íntima com essa biblioteca. Eu vou começar com a livraria Triângulo, ali na Rua Barão de Campininha, que em todos os momentos de concorrência para compra de livros, etc., sempre nos deram uma assistência perfeita de encontrar livros esgotados, encontrar edições mais baratas. E, nessa livraria, uma figura de destaque na sua relação com a biblioteca, o senhor Paulo Sesc, que foi de uma gentileza e de uma eficiência desde a época da dona Fernanda, portanto, há mais de 40, para não dizer 50 anos ou mais. Lembro muito bem que, na ocasião das grandes compras, tipo o projeto PDCT, que permitiu que essa biblioteca quase duplicasse o seu acervo de livros, e vocês podem imaginar fazer uma compra de 500, 600 mil dólares, você selecionar os títulos, definir quantos exemplares você vai comprar, procurar os lugares onde os preços estivessem melhores. Dificilmente isso poderia ser feito sem a assistência de uma pessoa, como já mencionei, o Paulo Sesc. Eu estou dando esse destaque todo especial, inclusive como uma homenagem. Infelizmente, recebi a notícia há 2 dias atrás do seu falecimento. Sua esposa, que também atuava no ramo de livraria, me comunicou, ele já estava bastante doente e o falecimento dele foi há 2 dias atrás. Ele trabalhou durante mais de 30 anos na livraria Triângulo, depois abriu a sua própria livraria, Livraria Politécnica. Depois de uns 5, 6 anos, eu estava na diretoria do Instituto de Química, ele pediu a permissão e foi concedida para ele montar um pequeno box de livros ali na entrada do Bloco 3, que estava sempre cheia de alunos e professores pedindo para ele achar uma edição mais barata ou um livro esgotado. E ele sempre atendeu com o maior prazer e com a maior presteza. Tanto é que várias pessoas me procuraram, mas por que não pode mais? Ele saiu, né? Depois de 3, 4 anos, saiu porque houve um problema ligado à segurança. O Corpo de Bombeiros não ia dar mais permissão para ele continuar lá. Infelizmente, ele saiu. Mas ele continuou atendendo online vários colegas e estudantes, etc. Uma pessoa que nós temos uma dívida de gratidão muito grande por tudo que ele colaborou, sempre com muita gentileza e muita presteza. Lembro também da livraria Expoente, Xavier de Toledo, centro da cidade. O pessoal das gerações mais novas vai ter que procurar no Google onde fica Xavier de Toledo, onde fica Barão de Campininha, né? Tudo na região central, onde estavam as grandes livrarias, né? E o senhor Agenor Silva, que cuidava dessa livraria Expoente. Se vocês tiverem paciência, cada vez que pegar um livro, principalmente os mais antigos, na última ou penúltima folha, tem lá a informação, número de tombo, foi comprado com verba tal, foi comprado, né? E vocês vão ver um grande número de exemplares, principalmente os livros um pouco mais antigos. Ou é Livraria Triângulo, Paulo Sesc, Livraria Politécnica, outra vez Paulo Sesc, Livraria
expoente, o senhor Genor, muitas vezes também nos auxiliou aqui, e eram as duas maiores livrarias que tinham um intercâmbio muito grande e que facilitaram muito o serviço de aquisição de material bibliográfico aqui da biblioteca. Por isso que eu estou dando esse destaque. Existiam algumas outras, sim. Lembro também da livraria Biblos, também no centro da cidade. Me foge agora o nome. Da rua, Líbero Badaró, centro da cidade. Quem era o proprietário, o senhor Igor, sobrenome não me lembro, sobrenome húngaro. E esse sempre me impressionou, porque ele era economista de formação. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, eu disse, seu Igor, quem me deu aqui a sua referência foi o Paulo Sérgio. Sim, sim. Eu estou procurando um livro sobre medidas de pH. pH measurement, etc. E lá as referências para ele. Ele olhou para mim, pH, índice de concentração hidrogeniônica. Eu falei, deve ser um químico, engenheiro químico. Ali só ele conseguia achar os livros, porque eles eram empilhados nas estantes e no chão. E ele, sem consultar nada, ia lá e pegava e te dava o livro. Né? Então, esse também ficou muito na minha memória. Eu estou falando coisas assim, mais de conhecimento pessoal, da minha experiência, e dá alguma conotação humana, né? Pessoal e humana, como eu disse inicialmente, a relação das livrarias com a biblioteca. Com relação à livraria Triângulo e ainda o Paulo Sesc, alguns fatos pitorescos. Eu lembro que uma vez eu estava lá, fui buscar um livro que eu tinha encomendado, e estava lá um senhor, terno, muito bonito, engravatado, relógio de ouro, e coisas desse tipo, conversando com um dos balconistas, quando, de repente, todo mundo parou e olhou para a figura que estava subindo a escada de caracol. Assim. Era ninguém mais, ninguém menos que o professor Mário Schember, considerado, se não o maior, um dos maiores físicos, um dos maiores cientistas desse país, além de crítico de arte, político, né? Chegou a ser deputado federal pelo Partido Comunista, entendido de música, de arte. E era uma figura de expressão absoluta dentro da ciência brasileira. Na Universidade de São Paulo, então, nem se fala. Quando ele acabou de subir, ele usava, com sol ou sem sol, uma capa de chuva, que já estava um tanto usado demais, cabelo de maestro, e o gerente, professor Gênio, por favor, o seu livro chegou, vem aqui. Ele fez lá um cheque, pagou e foi embora. E aí esse senhor todo engravatado olhou para o gerente e falou, espera um pouquinho, esse aí é o famoso Mário Schember, com essa capa toda encebada, esse cabelo de maestro, muito mal ajambrado. Aí o gerente, que era um alemão, falou, olha, se a capa de chuva dele é encebada ou não, eu não sei. Eu só sei que para ele aqui eu ponho tapete vermelho quando ele chega. Essa é uma das coisas que eu me lembro bem. De qualquer maneira, o que eu quis demonstrar aqui, através de dois ou três exemplos de caráter muito pessoal, foi que a biblioteca ganha muito quando você tem a assistência em momentos de grandes compras ou de títulos difíceis de achar, de pessoas que merecem o nome de livreiros, como foram esses que eu mencionei. A Amazon e companhia não tem livreiro. Lá tem gente que vai, através de robô ou inteligência artificial, vender um livro como vende um sapato, uma pasta de dente, o que você quiser. Então, nesse sentido, houve uma perda muito grande, mesmo porque a ida às livrarias, o circuito das livrarias, 5, 6 mais conhecidas no centro da cidade, era sempre uma oportunidade de você encontrar figuras do meio artístico, intelectual, científico,
que não existe mais. Isso acabou. Por outro lado, as bibliotecas adquirem livros querendo que eles sejam usados o tempo todo, o máximo possível. Essa é a função da biblioteca. E, obviamente, auxiliar em caso de dificuldade, localizar o livro. Às vezes, a necessidade de você conseguir o empréstimo do livro de outras unidades, como o Instituto de Física, onde várias vezes eu já fiz empréstimo, geologia, na área de humanidades, né? E muitas vezes você tem que pedir o auxílio do pessoal da área técnica, administrativa, para você conseguir um empréstimo de um livro que não tem no campus da capital. Mas, eu falo isso a título de empatia, a gente procura as nossas co-irmãs Ribeirão Preto, São Carlos, né? Várias vezes também já consegui empréstimo através desse processo de troca interunidade. E em algumas vezes não existe aquele livro que você escolheu, que você está precisando, e você tem que recorrer às nossas co-irmãs, Unicamp e Unesp, né? Como é um episódio muito recente, eu vou relatar aqui. A Adriana conseguiu para mim, ela fez a solicitação de um empréstimo de um livro que estava disponível apenas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Unicamp. Isso foi uma semana atrás. Ontem ela já me comunicou por e-mail que a Unicamp não está fazendo mais esse empréstimo porque ela não tem mais um sistema de malote para pegar o livro, emprestar aqui e depois levar de volta, né? Uma explicação um tanto burocrática para uma coisa que podia se resolver de uma maneira muito fácil. Mas, de qualquer maneira, há a disponibilidade dessa biblioteca aqui tentar fazer isso, né, quando isso é possível. Bom, a biblioteca do Conjunto das Químicas, em funcionamento, 1966, 34, 58 anos. Existe a biblioteca nessas instalações como nós a conhecemos hoje, né? E durante esse tempo, obviamente, muita coisa mudou. Toda a parte de informatização, que não existia naquela época, a parte de acesso, qualquer consulente com a sua carteirinha tem acesso ao acervo. Isso não é comum em muitas unidades onde o professor ou o estudante não tem acesso ao acervo. Você faz o pedido num papel, o funcionário vai lá, pega o livro, você senta, usa na mesa ali e devolve. O fato de você ter acesso ao acervo é uma coisa fantástica. Por que eu digo isso? Pela mesma razão que é muito diferente você encomendar um livro da Amazon ou outra congênere e receber um pacotinho, e você ir numa livraria onde você vai ver todos os livros daquele assunto e de outros assuntos e encontrar coisas que você não estava nem procurando. Você acaba descobrindo na hora, né? Da mesma maneira, eu há pouco tempo tive que procurar um livro para um certo assunto, para um curso. Tinha em mente um livro, mas queria ver um pouco mais. E aí, circulando aqui nas estantes, descobri 4 outros livros que eu não tinha a mínima ideia que existissem aqui. Isso nunca seria possível se você não tivesse acesso ao acervo, onde você vê as coisas, circula. Será que na outra prateleira tem? Isso só pode acontecer assim. Então, nós tivemos, digamos, a sorte, a falta de palavra melhor, de ter 4 ou 5 ótimas livrarias em São Paulo, na época, não todas no centro da cidade,
Temos ainda o privilégio de ter essa biblioteca, que é a biblioteca principal de Química do Brasil, e é considerada a melhor da América Latina em Química e áreas correlatas, né? Que foi conseguido através do projeto BID-USP, onde se conseguiu dinheiro para construir a extensão da biblioteca, né, os prédios novos, como também quase que duplicar o nosso acervo de livros. Nesse contexto, essa biblioteca sempre teve o privilégio de contar com aportes financeiros muito razoáveis dos projetos FAP Livros. FAP Livros 1, 2, 3, 4, parece que vai ter 5 agora, onde você faz uma relação de livros com enfoque em livros para pesquisa e envia para a FAPESP, cotações, etc., etc., e com justificativa para que você está investindo nessas áreas. Nunca tivemos nenhuma negativa. E isso tem tornado possível a gente manter minimamente atualizado a maioria dos assuntos. Não tanto quanto a gente gostaria. A gente gostaria seria pegar o catálogo das 30 principais editoras e falar, compra de A a Z tudo. Mas não é possível. Você tem que ter prioridade, você tem que fazer uma seleção. E o que eu participei, com auxílio, obviamente, do pessoal administrativo, para fazer uma distribuição equilibrada dos livros da área de analítica, orgânica, inorgânica, físico-química, bioquímica, etc. Sempre tivemos o apoio da FAPESP através dos FAP Livros. Esperamos que isso continue também. Bom, eu dei uma pincelada no tema livrarias. A biblioteca não falei tanto, já gravei outros podcasts anteriores em que a biblioteca foi o enfoque. E agora falta falar das editoras. Bom, esse é um tema mais complexo. Mas vamos tentar fazer um resumo aqui. E vamos começar por aquilo que está mais próximo. A editora da USP, EDUSP. Okay? A editora da USP teve uma história, que eu diria, bastante positiva, no sentido de apoiar professores da USP das várias áreas, que tem um livro para ser editado, isso vai para uma comissão que faz um julgamento do livro, e, finalmente, o livro fica pronto. Mas, recentemente, tem feito também parcerias com outras editoras comerciais, onde se faz uma seleção de títulos importantes. Muitas vezes, esses livros são traduzidos para o português e editados em cooperação, em parceria da EDUSP com outras editoras nacionais e estrangeiras. Né? Exemplo, a Companhia das Letras, né? Que é uma das maiores nacionais, Oxford University Press, Cambridge University Press e muitas outras. Né? A Oxford University Press e a Cambridge University Press, eu tenho também uma experiência pessoal, porque tanto de um quanto do outro eu cheguei a traduzir e fazer a revisão para a publicação, um da Oxford, outro da Cambridge, e mais recentemente um da Cengage, foi um livro de espectroscopia que é utilizado em vários cursos. O mérito não é do tradutor, é dos autores, obviamente. Da Oxford, um livro que foi um best-seller, chama-se Moléculas, do professor Peter Atkins, que é um livro que explica o essencial da química para uma pessoa que nunca teve a oportunidade de fazer um curso de química, nem no nível ginasial, conseguir entender. Né? Foi um best-seller, teve 2, 3 edições, e um livro, New Chemistry, eu traduzi e coloquei o título Neoquímica, e ganhou muitos e muitos prêmios. Bom, então é esse papel a indústria está cumprindo. Eu acho que podia cumprir um pouco mais. A gente sempre quer mais. Né?
Eu acho que deveria ter, mas aí não é papel só da indústria. Aí teria que ter também uma indicação estratégica da universidade de valorizar professores que se dedicam a escrever livros, tanto didáticos como para pesquisa. Quem já teve a oportunidade de escrever livro ou um capítulo que seja, sabe o trabalho terrível que dá, não só na parte da redação, como da revisão de figuras, etc. Isso precisa ser mais valorizado, com o apoio da universidade e, obviamente, com a sustentação através da indústria. A indústria, mais recentemente, instituiu a livraria da indústria. Tinham várias no campus, agora foi centralizado uma única, que fica ali no prédio em frente da biblioteca Mindlin, espaço grande. Quando a gente fala, eu gosto de dar destaque das coisas positivas, mas também relatar coisas não tão positivas. Né? Há uns 6, 7 meses atrás, talvez mais, eu estive na indústria do livro e falei, impossível, isso aqui está mais escuro que uma boate. Principalmente se o livro estiver nas prateleiras de baixo, nem agachando lá você consegue enxergar. Metade das luzes estavam apagadas, outras piscando. Falei com o gerente que estava lá, ele me falou que já tinha feito um pedido para troca, 1, 2, 3 vezes, e falou, bom, então eu vou fazer mais um. Ah, se não fizer isso, vai nos ajudar muito. Eu voltei para cá, mandei lá um e-mail para a ouvidoria da Redusp, dizendo que era um absurdo uma loja daquele tamanho, por causa de uns trocados para comprar a lâmpada, tornar inviável a consulta lá dentro. Se torna hostil você ficar lá dentro. Quase tendo que enfiar a cara na capa do livro para enxergar. Recebi a resposta, muito rapidamente, dizendo que agradecia a, a minha crítica, e de fato eles já estavam fazendo a concorrência para comprar lâmpadas, etc., etc., mas que isso, devido à burocracia, demoraria 2 a 3 meses. Bom, eu tive recentemente lá, está escuro do mesmo jeito, não aconteceu nada. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, dinheiro para você trocar 40 ou 50 lâmpadas, isso dentro do orçamento das unidades da USP, é dinheiro de pinga, é trocado. Eu acho que você não precisa nem fazer concorrência, você faz uma tomada de preço, compra as lâmpadas e pronto. Então, essas coisas parecem secundárias. Não vai perder tempo com isso. Não é secundário. Imagine você numa biblioteca, vamos dizer essa, alguém do período noturno. Precisa fazer uma consulta, vai ficar algumas horas aqui. E as lâmpadas praticamente, 2 funcionam, uma queimada, a outra está piscando. É uma coisa frustrante. Você vê o valor que foi investido nos prédios, na infraestrutura, nos funcionários, nos livros, nos periódicos. Você está falando de milhões de dólares. E aí, por causa, sei lá, quanto que pode custar 40, 50 lâmpadas? R$ 2.000, R$ 3.000, o que seja. Você inviabiliza que a pessoa possa usar essa estrutura. Então, nesse ponto, a relação editora, EDUSP, livraria EDUSP, não está de acordo com o que deveria ser. Mas, de qualquer maneira, quem conheceu as primeiras fases da EDUSP, como ela funciona agora, vê que houve um grande progresso. Quem é autor, revisor, tradutor de um livro, quando você entrega para a editora, é inevitável. Você quer pressa. Você quer agilidade. Se traduzir um livro sobre um assunto, digamos, nanotecnologia, ou na área biológica,
prevenção do câncer através da análise de DNA, que são assuntos que você vê no Jornal Nacional, no dia a dia. Quando você traduz, você está imaginando que aquilo em um ano vai estar pronto. Senão aquilo começa a perder a sua atualidade. Eu já tive caso 3 anos. Esse prazo parece que diminuiu, mas não diminuiu o suficiente. Temas, é lógico, você escreve uma revisão sobre literatura de Camões. Se ficou 2 anos, a crítica da literatura de Camões não vai mudar uma vírgula. Mas, dependendo do assunto, isso é crítico, né? Então, uma editora universitária, mesmo que o enfoque dela não seja essencialmente comercial, tem que estar atenta a isso também. Quanto é o orçamento da indústria? Eu já procurei isso, não consegui achar ainda. Também não fiquei insistindo, né? Mas seguramente não chega aos valores de uma Oxford University Press, 800, 900 milhões de dólares, ou da Cambridge, mais ou menos metade disso. É óbvio, são universidades riquíssimas, são editoras antigas, e mais uma coisa, os textos são todos em inglês. Ou seja, eles fornecem, pode-se dizer, para o mundo inteiro, né? Enquanto para uma editora nacional, que publica principalmente em português, a gente sabe que o mercado é muito mais limitado. Mas esse mercado pode ser ampliado se houver um esforço, principalmente no setor de livro didático, para um certo subsídio do valor do livro. Um livro de pesquisa, isso é fácil, só consultar aqui, pegar meia dúzia de livros de pesquisa, esses mais recentes. Não é incomum você encontrar livro de pesquisa de R$600, R$700, R$2.000 ou mais. Obviamente, um livro didático não pode custar esse valor. Para boa parte dos estudantes, R$100, R$80 já vai pensar 2 vezes. Mas aí pode existir um programa de subsídio pela universidade desses livros didáticos com tiragem maior, para você possibilitar que o estudante, além de consultar os livros que estão à disposição dele aqui, tenha para cada disciplina o seu exemplar, para ele poder ter um aproveitamento muito melhor nas disciplinas. Então, tudo isso depende da integração da editora com a universidade agora. A editora é da universidade, é do USP. Bom, só fazendo um comentário, né, justamente por tudo que o senhor disse, né, sobre editoras, livrarias, bibliotecas, acho que é uma coisa que, assim, né, que é comum às 3, né, e que é a matéria das 3, né? O livro, né, aquele receptáculo ali das ideias do autor, né, também dos demais colaboradores, também no caso das traduções, né, o tradutor, todas essas intervenções ali, é algo essencialmente humano, né? É muito humano. Sem dúvida. E muitas vezes, a gente que vive nesse contexto de biblioteca, a gente vê que isso, um olhar superficial, parece que passa batido. É verdade. Atrás de um livro existem pessoas que têm ideias. Né? O livro é um veículo. É um veículo, por excelência, é um veículo. Mas existem outros veículos, televisão, sem dúvida, sem dúvida. Mas não vamos nos esquecer que, dependendo do tema, não é possível você aprender em profundidade a ideia. Você vai ter que ler, pensar, fazer anotações, voltar a ler, dependendo do caso, até entrar em contato com o autor, porque não, hoje isso é fácil, né? E nenhum outro órgão de meio de divulgação consegue fazer isso dessa maneira, né? E assim, justamente pelo livro, né, ele ter esse componente tão forte de humanidade, né, o senhor ter contado esses exemplos,
né, das livrarias, dos livreiros, né, desses tempos áureos, né, do nosso centro aqui da cidade, como aquilo ali também atraía pessoas para lá e aquela interação. Agora, assim, né, com a nossa nova dinâmica das cidades, né, vai mudando muito, vai ficando tudo muito virtualizado, para o bem e para o mal, né? Até no caso dessa nossa conversa que a gente está gravando, vai ficar disponível depois na internet. Sim, sem dúvida. Então tudo tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Sem dúvida. E Não. essa perda das livrarias do centro, dessa pessoalidade, está sendo substituída por essa impessoalidade da internet, né? Como tudo é muito humano, né? Tudo é muito vivo nas antigas relações, agora ficando meio impessoal. Não, sem Quase como vai ser uma morte, vamos dizer assim. Como assim o nosso centro hoje, né? A gente vê como está o nosso centro hoje. Mais um reflexo dessa morte sem do dúvida, centro, dos lugares, das interações. Uma comparação. É extremamente vantajoso que o progresso na área de informática, etc., tenha chegado a tal ponto que você quer comprar um laptop, você entra, faz o pagamento, etc., recebe em casa. Só que um livro não é um laptop. Um livro depende de você conversar com uma pessoa que trabalha naquele setor, que tem ideia que dentro daquele assunto tem coisas até mais interessantes e mais baratas. Ou seja, essa conversa que se costumava ter com esses velhos livreiros não existe mais. Não existe mais, porque hoje as livrarias que existem também viraram uma espécie de supermercado. O atendente vai fazer lá o serviço dele, nunca mais você vai ver aquela pessoa. Raríssima oportunidade de você outra vez encontrar aquela pessoa e ele nem vai lembrar de você também. Então, nesse particular, foi uma perda muito grande. Com relação ao fechamento da maioria das livrarias, esse é um fato que não ocorreu só no Brasil, em São Paulo, no Brasil. Boa parte das livrarias inglesas fecharam, boa parte das velhas livrarias americanas fecharam, mas, surpresa, surpresa, chamada capital da cultura, né? Paris, estavam começando a fechar. O Ministério da Cultura lançou um programa em que eles tiram os impostos do prédio, né? Enfim, seria o nosso IPTU, né? Dependendo da livraria, aquelas muito antigas, pagam de 30% a 40% do aluguel para que elas não fechassem. As principais livrarias de Paris não fecharam. Só que aí é uma estratégia de dizer o seguinte: não, nós estamos fazendo uma opção, porque isso não é mais uma livraria, não é mais uma coisa de caráter meramente comercial, isso faz parte da cidade. É como se dissesse, a livraria foi tombada. E aí a prefeitura, o governo, enfim, assumiu boa parte disso daí. E mais, uns 3, 4 anos depois dessa política, eles viram que a região onde ficam as velhas livrarias francesas, em geral, magníficas, né? Estantes entalhadas em mogno, etc., etc., viraram um novo foco de turismo. Muita gente de fora, de outras regiões da França e estrangeiros, reservavam um dia para visitar as famosas livrarias francesas de Paris, né? Ou seja, a livraria não é um McDonald's de livros. Não é um McDonald's de livros. Aquilo tem que ter personalidade. Funcionários que estão há 30, 40, 50 anos lá. E tudo isso daí cria um clima que é, de certo modo, um clima que também a gente gostaria que tivesse em todas as bibliotecas. Sim, bom. Seria uma espécie de uma parceria biblioteca-livraria e, por que não, editora também.
É fácil reverter isso? Não, não é fácil, mas a gente deve fazer um esforço. E o primeiro patamar, o primeiro degrau desse esforço é dar o conhecimento de tudo isso que foi dito aqui para as novas gerações. E, obviamente, quando apareceram, já não existia mais essa livraria. Como é que ele pode se lembrar de uma coisa que ele nunca viu? Exatamente. Não é isso? Então, é importante isso. Obviamente, nós temos ainda boas livrarias, Livraria da Travessa, Livraria da Vila, etc. Mas não no número que a gente gostaria de ter e não com o tipo de atendimento, porque aí você precisa de funcionários com 10, 15, 20 anos de casa. Né? Então, tudo isso daí tem um outro lado da história, que é a gente incentivar as pessoas, também das gerações mais novas, a voltar a visitar as livrarias. Você quer comprar o livro de Físico-Química do Atkins na Amazon? Você vai pagar $100. Se for numa livraria, vai ser em reais, mas o equivalente vai ser 150, $160. Tudo bem, compra da Atkins. Mas vá também na livraria, dá uma olhada geral. As boas livrarias têm, em geral, uma cafeteria interessante. Algumas delas, não sei se isso continua, tinham até uma sessãozinha de música ali. Ou seja, a livraria também não é só livro. Né? Livraria é o contato humano, que se fazia muito bem no velho centro. É um polo cultural também. Pode ser então acaba virando um polo cultural. Por acaso, falando nisso, o Instituto de Física Teórica ocupava um casarão, um palacete ali na Rua Pamplona, nos Jardins, um terreno enorme. E aí, obviamente, é muito tentador. Uma construtora de prédios procurou. Eles estavam precisando expandir mesmo. Deve ter envolvido muito dinheiro. Só que a exigência foi a seguinte: vocês construam os prédios, as torres, na parte do fundo do palacete. Da frente vai ser tombado. Vai virar um centro cultural. E dentro desse centro cultural, recentemente, imagino que seja uma pessoa de muitas posses, um milionário, que tinha como hobby livros, abriu uma livraria diferenciada. Dentro desse centro cultural, onde está o Instituto de Física Teórica. Durou um ano. Simplesmente não tinha frequência. A venda era muito pequena, muito reduzida. Então, esse costume da visita às livrarias, que era uma coisa muito comum na década de 10, 20, 30, 50, precisa de alguma maneira ser retomado. Nesse sentido, essa biblioteca tem feito algum esforço, tipo exposição com temas ligados à química, exposição com relação aos grandes clássicos. Tudo isso aqui foi feito recentemente. E vamos, com certeza, tentar fazer outras coisas para trazer o público para a biblioteca, não para vir consultar livro, até pode, não vamos proibir ninguém de consultar livro aqui, mas para uma conversa com autores de livros de química ou de outras áreas. Né? Temos agora auditório, etc., toda a infraestrutura para fazer isso. Até uma sessãozinha de música, tipo aí quinteto, não sei o quê, para dar um caráter mais cultural, mais diversificado, para mostrar que biblioteca não é depósito de livro. Depósito de livro não merece o nome de biblioteca, não é isso? Bom, é isso. Obrigado aí pela paciência, quem conseguiu assistir até o fim. Bom, a gente que agradece aqui, Podteca, né, que recebe mais uma vez o professor Paulo Sérgio Santos, que já é um habitué aqui na nossa biblioteca, como ele mesmo disse, né, conhece muito aqui na nossa biblioteca, fez parte e faz parte da vida da Biblioteca do Conjunto das Químicas, então é sempre uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui. E hoje, né, nessa nossa proposta aí, que está começando recentemente, né, desse formato também de vídeo, então a gente agradece a você que nos acompanhou até aqui, a você que assistiu o nosso episódio. Já fica aí o convite para
assistir os nossos outros episódios também no Podteca, no formato em vídeo, mas também nós temos o nosso canal do Spotify, que é mais antigo, é mais tradicional. Aí vocês vão encontrar lá os outros episódios com o professor Paulo Sérgio Santos e outros professores também gravaram aqui. E também explore nosso canal do YouTube, temos outros vídeos lá, com tutoriais, com dicas, também nós mostramos ali um pouco do nosso dia a dia, também da biblioteca, tudo para criar essa interação com você. E também dizer que a nossa biblioteca é uma biblioteca pública, está aberta aqui a visitação, você quiser consultar o nosso acervo, quiser utilizar o nosso espaço, consulte os nossos horários de funcionamento durante os períodos letivos e também durante os períodos de férias. E justamente como isso que o professor disse, a nossa biblioteca, junto com as outras bibliotecas da Universidade de São Paulo, ela tem se esforçado nesse sentido de não ser meramente um depósito de livros, né? Tanto que o depósito de livros já tem o seu nome próprio, depósito de livros. O nosso é biblioteca, é diferente, envolve outros serviços, envolve outras atividades, muito além de um mero depósito de livros, embora nós também guardemos livros. É um dos papéis da biblioteca que ela busca cumprir aí para a perpetuação e para a reprodução dos conhecimentos contidos, né, nesses invólucros tão elegantes, né, e que vem aí de uma longa evolução que hoje nós chamamos de livro. Então, mais uma vez, obrigado a você pela sua audiência, obrigado ao professor, e nós encerramos por aqui. Um abraço e até a próxima.